que destrói relacionamento. Explosão. A Bíblia é clara: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Clara. A pessoa que é explosiva, iracunda, ela tem que ser tratada na igreja, tomando sua cruz, sendo instruída, seja homem, seja mulher. Há necessidade de haver uma mudança no sentido de olhar para Jesus, porque Ele não é uma pessoa senão mansa, né? E humilde de coração. O que faz uma pessoa ser iracunda são pessoas de pavio curto, explosão, seja homem, seja mulher. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, não só no casamento, na relação do casal, mas na casa. Busquem tirar a estridência da sua casa. O que é estridência? Grito. Mulheres que... Por que, irmãos? Por exemplo, você chega na igreja, eu estou falando dentro da experiência que eu tenho. Aí tá a irmãzinha ali, sorriso fácil, aquele casal é modelo. Lá, quando chega dentro de casa, homem e seu menino, a mulher só falta explodir a faringe. É assim ou não é, irmã? Então, quando está na frente da igreja, quase não pisa no chão, a anja. Não, porque antigamente se falava do homem, hoje a mulher grita. Sim ou não? Rapaz, outro dia eu estava falando para um encontro de casais lá com o pessoal do setor que eu cuido. Irmãos, eu quero pedir uma coisa às irmãs: pelo amor de Deus, pare de gritar. Pare de gritar, não grite. Amém? Porque isso vai criar, você sabe que toda ação tem uma reação, né? Então, não precisa nem falar. O homem também é bom que não grite de jeito nenhum. Antigamente eu pensava assim, de cada 1000 reações fortes, uma você acerta. Cada 1000 gritos. Não, mas às vezes, Eduardo, não tem que chegar, tem que dar uma despertada, né? Então, amados, a estridência, nem a mulher grite, nem o homem grite. Amém? A ira, vamos repetir junto? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Lágrimas. Aí autodefesa, autopiedade, emoção sem controle, explicar as lágrimas sem sentido, chorar por chorar. Era até bom que as mulheres chorassem mais, não era não? Tem umas que choram mais, outras menos. Mas a mulher, muitas vezes, algumas vezes, não vou dizer muitas, também se esconde por trás dessa questão da lágrima, né? É uma questão de uma transgressão de Adão, que foi aquela mulher que tu me deste, quando Deus aborda ele, né? E a mulher diz assim: foi a serpente, ninguém foi culpado de nada. A integridade da pessoa leva ela a assumir a sua condição, a assumir as suas responsabilidades, a assumir a culpa. A solução de qualquer problema começa quando alguém assume a culpa. Coloque isso na sua cabecinha. Se você não assume a sua parte, às vezes vai dar algum problema. Às vezes acontece assim: uma pessoa cometeu um erro, só que a outra reagiu ao erro. Aqui cometeu erro, o erro é desse tamanho assim. A reação foi essa aqui.
Aí, quando você vai conversar com essa daqui, ela diz: mas você fez isso comigo. Meu filho, só que o erro foi esse. Só que dali teve desdobramentos de reações que no casamento, qual é o correto? Cada um olhar o seu lado. Embora o outro pode ter cometido um erro de volume de uma caçamba, mas você cometeu o seu do carrinho de mão. Amém? Então, ou de uma saveiro. O importante é que, como diz lá em Lamentações capítulo 3, cada um se queixe do seu próprio pecado. Se cada um assume a sua parte e não tem essa autodefesa, autopiedade, às vezes nós temos um caráter defensivo. Isso é muito ruim para a transformação, considerando que o casamento é para a glória de Deus. Essa relação visa um aperfeiçoamento. A vida consiste em uma palavra simples: transformação. Não seremos transformados se não nos dispomos a aprender um com o outro. Não tem uma pessoa melhor para você aprender senão o seu cônjuge. Amém? Não existe. Essa pessoa que está do seu lado, ela não tem intenção alguma de te ferir ou desmerecer. Ela quer te ajudar. Então, aí são as pessoas onde o diálogo, ele deve ter os melhores ouvidos. Quando a gente tem esse tipo de realidade, a coisa entra no processo de olhar para aqueles momentos como uma oportunidade disfarçada para você crescer, para você evoluir, para você amadurecer. Amém? Tá claro? Então, por exemplo, pessoas com caráter defensivo. Não foi eu sempre, não. Ó, quer ver um aspecto aqui? Criação de filhos. Isso aqui eu digo a você com toda a segurança. Filho, você quando tiver seu filho que cometeu algum erro, pegue sua esposa ou chame seu marido: meu bem, vamos analisar onde nós erramos. Você sempre vai descobrir uma coisa: alguém errou. Outro dia eu estava querendo corrigir um dos meus filhos em questão de organização. Aí eu chego em casa, eu faço isso desde pequenininho. Já levei 9 dias para corrigir um filho meu, enquanto eu não tive clareza do meu erro. Isso aqui é uma chave de vitória, que é humilhação, é assumir a culpa. Jesus, quando quis nos salvar, assumiu a nossa culpa na cruz. O homem, nós temos que assumir a responsabilidade dos erros, e a mulher também, da casa, e cada um tem que pegar a sua parcela, porque isso são oportunidades disfarçadas para a gente crescer, para a gente desenvolver no melhor ambiente, sem exposição, porque é no eixo de intimidade, é o eixo da dignidade. Amém? Então, ali é o lugar. Eu lembro que na época que eu ia com minha mulher conversar, ela ficava: mas meu bem, não sei o que. Aí se chateava, eu ficava assim, sim. Até chegar o denominador e ora e volta. Porque você cometer um erro com sua esposa é uma coisa, com o filho é outra coisa. Concordam comigo? Cometer um erro com uma pessoa que já está acostumado à luta da vida é outra coisa com o filho. E os lares que dão certo, ele tem uma coisa muito simples: coerência. Lar perfeito não existe. Existem lares coerentes, porque errar é do homem. O único homem perfeito que eu conheço está à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus. Nós todos temos imperfeição, e a sabedoria está como lidar com elas.
E das coisas importantes, assumi-las. Então, autodefesa, autopiedade, lágrimas, que são subterfúgios para esconder uma realidade, é caos, é prejuízo futuro para a relação do casal e para a família. Silêncio. Tem uns camaradas que tem umas mulheres que botam para quebrar. Agora, tem uns camaradas que ele é calado, ele mata a mulher na raiva. A mulher está falando, ele fica aqui, e sai. Aí a mulher quer conversar, ele fica na dele, não fala nada. Sim, passa e larga lá. Então isso mata um ser humano, sim ou não? Pior do que uma má reação é a indiferença. A indiferença é instrumento de tratar com o inimigo. Então, indiferença no casamento não pode existir. Tudo é importante. Amém? Repare como é que Deus trata Satanás. Olha que o Velho Testamento é forrado de Astarté, rainha do céu, Moloque, né? É tanto Gog, é tanta coisa ruim que tem ali. Outro dia eu contei, só naquela época ali de rei Josias de Israel, eu contei uns 24 ídolos ali, amigo. Deus não suja a boca para falar de nenhum. É indiferente. Vai para a cruz, derruba lá e segue a vida. A indiferença é pior de que uma ofensa. Indiferença não é brincadeira não. Indiferença destrói. Então, o silêncio da indiferença, ele é um elemento que não pode existir no casamento. Nós temos que dar o feedback, o retorno. Amém? É difícil ver mulher assim, né? Mas tem. São raras, mas tem umas que são indiferente, ela mata o cara ali também no juízo. Então, mas a carne de Eva é assim, é a carne da Eva. O Adão não tem a dele? Então não tem como entrar nessa não, irmãos. Amém? Crítica. Apontar os erros dos outros em vez de observar as qualidades e acertos. Tendência de saber os pensamentos dos outros e não permitir que o outro exponha o que pensa e como pensa. Aí tem dois elementos, né? Um elemento é apontar o erro e outro elemento é não ouvir, não permitir o outro se expressar. Prejuízo é para quem não ouve. Repreende o sábio e ele te agradecerá. Repreende o insensato e ele te aborrecerá, né? Repreende o sábio, ele se tornará mais sábio. Repreende o insensato e ele vai se tornará uma agressão à sua pessoa. Então, a crítica, ela é uma coisa boa quando ela é construtiva. Mas tem aquela crítica que ela é apenas para ficar no aspecto da defesa. Um relacionamento, diz que para cada uma crítica, uma coisa negativa, você tem que falar de 4 positivas. Isso aí é estatística, viu? De relacionamento que dá certo. Cada uma crítica, meu bem, você hoje não deu descarga. Aí depois você vai ter que dizer, meu bem, obrigado por aquela comida que você trouxe hoje para mim, viu? Pô, meu bem, como foi bom, você chegou com o carro todo lavadinho hoje, né? Pô, meu bem, estava tão cansada, graças a Deus você chegou e foi me pegar mais cedo hoje. Então tem que ter a contrapartida. Para cada uma crítica, 4 elogios. Vamos repetir? Para cada uma crítica, 4 elogios. O elogio, ele é importante porque, veja bem, lá em Apocalipse tem uma coisa que Jesus aconselha.
ele diz assim, ó, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Se você, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Essa caneta é uma caneta de plástico, não é isso? Aí eu estou aqui com essa caneta, deve custar o quê? No atual estado dela, se você der 50 centavos aqui, eu estou passando ela para você, entendeu? Aí se essa caneta, ela valesse, ela fosse de pérola. Primeiro que eu não estava pegando com ela assim na pontinha, olha como eu estou pegando. Eu estava como? Essa caneta, né? Uma caneta, uma caneta. Uma caneta de pérola, de diamante, diamante raro. Quanto custa uma caneta dessa? 2 milhões de dólares. Você aqui, ó, não quer nem que ninguém saiba que existe. Porque você vai guardar. Você guarda aquilo que tem valor. Se você não fala para o seu cônjuge os valores dele, ele está exposto, ela está exposta ao diabo, ao engano. O elogio no casamento é fundamental. A verdade é que o elogio ele não pode ficar apenas no campo estético. Ele tem que invadir outras áreas da vida. Você é uma pessoa compreensiva. Você é uma pessoa que tem um feeling que eu admiro. Fulano, você quando faz um diagnóstico para errar é difícil. Você quando fala, eu tenho até medo. Isso tudo, você está afirmando valores no seu cônjuge. Meu bem, eu fico feliz. Meus filhos, quando chegam, não aguentam te ver, viu? Os meninos estão aqui só pensando em você. O marido se sente o quê? Amado, valorizado, né? Ou mesmo o marido dizer, ó, seu filho, ele todo dia, quando você não está em casa, que você sai, ele fica aqui desazadinho, viu? Então fala isso para a mãe saber da importância dela. Com relação ao casal, dizer, meu bem, eu estava com saudade de você, eu preciso de você. Dizer isso para o outro, no sentido de mostrar o valor que um tem para o outro. É fundamental isso. Fundamental por quê? Porque você ficar só criticando as pessoas não tem relacionamento que se sustente. Não tem. Porque a base da relação é o defeito, não é a qualidade. Amém? Então, se Deus olhar do céu, você vai ver que Deus não é assim. E falta isso e falta aquilo, não. Deus derramou a graça dele, perdão dos pecados. Você é meu filho, você é meu. Minha esposa, por exemplo, ela às vezes estava em casa e a mulher às vezes se preocupa, né? Eu disse, eu gosto de dona de casa mesmo, não precisa ficar preocupado. Eu gosto de você como dona de casa. Comida. Eu disse, eu gosto da comida da minha casa, não tem restaurante. Então elogiar o que a mulher faz, mostrar os dotes que ela tem. O homem também ser evidenciado na capacidade administrativa, na capacidade de corrigir erros, de consertar as coisas em casa. Então, isso é muito importante. Se isso existe, qualquer observação de algo que não está no devido lugar é assimilado. Amém? Então o que acontece? Crítica. A outra coisa é o medo. Alguns de nós maridos podemos produzir medo na esposa. A reação grosseira, o falar alto, isso é horrível. A gente ter uma postura
de amedrontar a pessoa é horrível. Eu uma vez estava numa reunião ajoelhado e de repente estava todo mundo adorando o Senhor. Eu tive uma visitação do Espírito Santo e Deus falou para mim: você está vendo você ajoelhado? Aí eu disse: eu estou. E ele me mostrou meus filhos com minha esposa, que estava assim na galeria do lado, nas cadeiras. Meu filho devia ter o quê? 9, 10 anos. Ele disse assim: você está vendo você ajoelhado? Eu disse: eu estou. Se essa for a imagem que seus filhos levar de você, a salvação deles está garantida. Aí Deus disse assim para mim: porque a sua fraqueza edifica a eles muito mais do que a sua força. E aí Deus me mostrou Jesus ajoelhado. Ele disse assim: está vendo meu filho ali? Eu disse: eu estou. Meu filho ali é imbatível. Porque o diabo não pega ele, não é porque não quer, não, é porque não pode. Porque o sentido do diabo é: subirei e elevou-se o seu coração, mas meu filho se esvaziou. Então temos que cuidar com um estilo forte. Eu era muito forte, eu fui me disciplinando por causa dessa palavra de Deus em 2005, para eu mudar. E de fato, o medo que você impõe pela sua forma de ser atrapalha na relação do casal, atrapalha na comunicação. Então a comunicação não pode ter medo, amém? Como está escrito lá em 1 João, que o perfeito amor lança fora o medo. A questão também da preocupação é outra coisa que atrapalha na comunicação. A pessoa está sempre ansiosa, com pressa, ela está com a mente dividida, ela está olhando para você, mas não está te enxergando. Ela está louca que se acabe aquilo que você está falando para ir embora, porque ela está preocupada, a cabeça dela está lá em outro horizonte, entendeu? Então, às vezes isso acontece comigo. Aí eu estou falando, eu disse: eu estou falando, eu que estou falando. Eu digo: aí fica a mulher me olhando, porque acontece com vocês, né? Então isso, a preocupação atrapalha na comunicação. Como fazer? Tempo de qualidade, um tempo onde a gente consiga colocar as preocupações do trabalho, das relações de fora, da porta da nossa casa para fora. Hoje nós vivemos no país uma crise financeira. É um momento de crescimento espiritual, no descanso em Deus, de aquele que nos supre, e também momento espiritual de a gente aprender a depender de Deus. Não é mamon que vai sustentar a gente. Quem sustenta a gente é o dono do ouro e da prata, que é o nosso Deus, né? Então é um momento de crescer em fé e em descanso na presença de Deus, porque Ele é que nos sustenta. E não é apenas situações que estão ligadas a finanças apenas, como também alvos, que a gente fica muito preocupado. Às vezes dá umas obstinações na mente do homem ou da mulher, que parece que só tem aquilo, porque pega um ponto e fica ali: não, mas por que isso, mas por que isso, por que isso, por que isso? Cria uma preocupação exacerbada que não corresponde à realidade do peso do todo da vida. Aquilo é só uma parte da vida. Então esse tipo de coisa atrapalha também na questão da comunicação. Materialismo. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de fazer uma cirurgia porque fica no materialismo, numa preocupação, porque tem que estar tudo muito, e a pessoa está sendo esquecida. Às vezes isso é fuga, viu? Às vezes é fuga de não vivenciar tudo que foi falado antes. Aí fica fugindo. Então o que acontece? Mas é importante haver uma escala
de valores de Deus no relacionamento. Às vezes você deixa de exercer uma coisa que é fundamental. Já tive desempregado, eu trabalhava no Polo, ganhava muito bem, minha mulher trabalhava no Bradesco, me casei 5 meses e 10 dias depois eu fui desempregado. E faz como? Aquele trem que passou lá nos anos 90, trabalhava na Copem. Aí fazer o quê? Nunca deixei de ter dia da família. O dia da família é fundamental. O materialismo vai dizer a você que não é, tanto que é, porque Deus mandou descansar um dia. Você tem que tirar um dia para descansar. Eu considero uma pessoa que tira um dia para descansar uma pessoa de alto nível de fé. Ela entende que quem sustenta ela não é a força do braço dela, mas é o Senhor dos Exércitos, é o Deus da paz. Porque você tem que ter fé para obedecer Deus. E a nossa vida consiste, cristã, em uma coisa muito simples: fé em Cristo, olhando para um Pai que supre nossas necessidades. Ele é o que chama à existência as coisas que não existem. Priorize o que é priorizável. Irmãos, sem dúvida eu estou falando aqui. Eu lembro que a gente saía e ia tomar uma Coca-Cola com acarajé. Hoje eu nem como mais acarajé. Ali no Rio Vermelho, eu morava ali no Santa Madalena, descia na Vasco da Gama e andando, voltava, recém-casado. Então, é fundamental você ter esse tempo com sua esposa, é fundamental você ter esse tempo com seus filhos, é fundamental. Vocês dois, irmã, você lembra que Eduardo falou lá, a gente tem que ter nosso dia de família. Tire seu dia, não se respeite, porque são valores. Mas você não pode deixar de ter férias. Amém? Não pode deixar de... irmãos, eu não estou querendo falar aqui o discurso da mediocridade, não. Se você quiser acompanhar esse processo de materialismo, de consumo, a sociedade de consumo é que move o planeta. Existe uma coisa chamada obsolescência forçada. Ele coloca a coisa para perder a utilidade, ficar obsoleta. Isso aí é estrutura de engenharia social para mover a economia do mundo. Eu estou fora desse mundo. Saia dele, amigo. Saia. Então, aquele objeto ainda está funcionando. Uma vez eu fui com um irmão que é pintor, ele é um sábio para mim, ele mora ali no Vale das Pedrinhas, o nome dele é Henrique. A gente estava construindo lá em casa, consertado aqui, aí eu peguei e saí, terminamos de almoçar em casa, fomos ali na tenda de tudo, aí tinha uns docinhos assim, eu disse, vamos comer uns docinhos daquele, ele, qual é, Bulhosa? Um pão cacetinho faz o mesmo efeito. Eu disse, ele está certo. Um pão cacetinho enche a barriga. O importante é a barriga estar cheia. Amém. Sabedoria de Deus, o irmão teve, eu correi o dinheiro, eu digo, vamos comprar um negócio aqui para terminar a construção lá, que tem uma relâmpada para comprar. Então, você tem que pensar assim: materialismo acaba com a família. Cartão. Aí a mulher, meu bem, bota de 10 vezes. Nada. Compre à vista. Não bote o chapéu acima da cabeça, porque depois você vai trazer confusão para dentro da sua casa. Amém, irmãos? O homem vive de aparência, o materialismo é que alimenta isso. A dignidade está no caráter. Então, você quer formar na sua casa problema, vou dar receita para o fracasso de uma casa. Quer receita? Prometa e não cumpra.
receita para destruir uma família. Eu aprendi isso, eu tinha 19 a 20 anos de idade. Essa frase é de Marcos Moraes. Eu era solteiro, eu nunca esqueci isso. Levei isso para dentro da minha vida. Ele pregando sobre família. Eu lembro que Marcos virou assim, ó: receita para o fracasso. Eu digo, isso aí é bom. Prometa e não cumpra. A esperança que se adia faz desfalecer a alma. Prometeu, cumpra. Como é que você mantém uma mulher sempre feliz? Não promete nada e faz. Ela só fica assim, ó, rindo, surpresa, surpresa. Entendeu? Surpresa. Agora assim, não, meu bem, eu vou fazer. Não, meu bem, tu vai construir. Meu querido, se você falar, cumpra. Pior coisa, homem sem crédito na palavra, né? Então, não faça muita propaganda, não. Faça ou não faça. Coisa importante é fazer orçamento juntos. Mostrar, ó, tá vendo aqui? Ó, tá estreito. E eu garanto a vocês, creia no que eu vou falar aqui para vocês. Se vocês pegarem esse modelo do que eu estou falando aqui, vocês vão ver maravilhas na vida de vocês. Vocês vão ver maravilhas. Se você pegar esse caminho que eu estou dizendo a você aqui, você vai conhecer o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Você vai ver a visitação de pessoas que você nunca sonhou realizar os desejos do seu coração, porque o anelo do justo Deus o cumpre. Todo aquele que atenta bem na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você entrar nesse processo aí, entrar na confiança do céu, saber que Deus é seu Pai, que você pode olhar para as aves dos céus e os lírios do campo e ver que o Pai alimenta ela, e você crê nisso, você vai ser feliz. Amém? E você vai provar de alguém que cuida de você ali no detalhe. É gostoso isso, porque não é uma coisa que vem do seu fazer, é uma coisa dele com você, porque você é fiel a ele e ele é fiel a você. Ele é fiel a essa relação e ele vai abençoar vocês. Amém? Eu às vezes fico até constrangido com tanto amor de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Da forma que Ele me ama, Ele te ama. Jesus orou assim, João 17: Pai, da maneira que Tu me amaste, ame eles também. Quer mais que isso? Então o Pai ama Jesus, Ele te ama. Sejam fiéis aí na família. Aqui não precisa nem falar, né? WhatsApp, aqui é 5 dias só a gente conversando sobre esse elemento. Então, a mídia é um dos problemas. Medo, preocupação, matéria, mídia. Aqui é guerra. Aqui eu estou ainda na guerra lá em casa. Entrei no WhatsApp, trabalho por aqui. Aí lá em casa é menino, é todo mundo. Então a gente precisa ter um coração assim. Não vou entrar nesse tema, que já o horário já foi, mas assim, eu quero dar só um conselho a vocês. Orem por mim nisso aqui também. Eu não estou falando daqui para frente, estou falando daqui para todos nós, para que a igreja saiba lidar com isso, para que nós entendamos o objetivo disso, que é afetar exatamente a família. Há uma relativização de duas coisas, chamado território e espaço. Há pouco eu estava ali, ó, na janela, ocupando esse território, mas não estava ocupando esse espaço, porque eu estava conversando com uma pessoa de outro estado do sul do Brasil, e ele estava ali, estávamos orando juntos. É uma coisa boa? É. Só que todo benefício tecnológico, o prejuízo sempre é muito maior. Duas coisas têm grande valor para Deus: amor e proximidade.
Então Jesus disse: ama o próximo. Preceito da lei se cumpre um só mandamento, a saber, amar seu próximo como a ti mesmo. Amar a mulher e o marido, a mulher e os filhos, a esposa amar o marido e os filhos. Então, perto. O diabo conseguiu um instrumento para quebrar essa valoração, amor e proximidade. Ele estabelece um elemento tecnológico que você vai ter a condição de esquecer o perto e ficar fixado no longe. Isso é contra Deus. Então, o território que eu ocupava era esse, mas eu estava ocupando espaço de lá, e uma pessoa de fora estava ocupando esse espaço e ninguém via. Estão entendendo? Então você está na sua casa e não está. Você está com sua mulher do lado e não está. Você está com seu filho ali e não está. Ele conseguiu entrar na casa para distanciar o pé. O diabo é muito mais astuto do que nós pensamos. Ele separou a pessoa dentro da mesma casa. Ele está separando casais. Um dos problemas hoje de casais, olhe bem, casais novos aí, não sei quantos tem aqui, videogame. Eu já vi casais com problema porque o cara invadia à noite videogame. Quer dizer, o prazer não é na pessoa, ele tem mais prazer no videogame do que numa relação íntima com a esposa. É brincadeira. O diabo conseguiu, está no mundo e tem que sair da igreja. Então é uma coisa muito séria. É uma coisa que nós tínhamos que pegar como corpo, numa discussão conjunta, entrar numa guerra comum, nos unindo, nos ajudando, nos supervisionando. Falamos sobre juntas do corpo de Cristo, mas nós precisamos falar das juntas naturais. Marido com esposa, esposa com marido, marido com filho. A igreja precisa supervisionar o funcionamento dessas juntas naturais, porque Deus, para Ele, duas palavras é de grande valor: amor e proximidade. Jesus disse que a lei se resume em dois mandamentos: amar a Ele que mora dentro de nós, que é o mais próximo, e o próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo de mim? Deus. Depois o cônjuge. Até onde é que vai chegar isso? O diabo quer chegar aqui, para travar essa relação com Deus também. A igreja tem que puxar esse freio de mão, e os casamentos, para ser igual para a glória de Deus, para crescer em qualidade, eles precisam ser combatidos essas coisas. Amém? Irmãos, Jesus é amor. Pegue no seu marido aí ou na sua esposa, pega assim no corpo dela, pega aí. Pegar na minha aqui. Vamos supor que você pegou em Jesus. Ó, pegou em Jesus. Tá pegando aí? Tá sentindo? Tá sentindo o calorzinho da pele da pessoa? Qual sensação você teria se você tocasse em Jesus? O que ia exalar dele? Afeto, carinho, acolhimento, aceitação. E a exalar dele compreensão. Isso que eu estou falando aqui não é uma ficção. Isso que eu estou falando aqui não é uma imaginação da minha cabeça. Eu estou falando uma verdade. O que exalou do peito de Jesus quando João encostou a cabeça dele foi isso. Irmãos, em Cristo Jesus,
que de cada um aqui exale isso do marido para com sua esposa e da esposa para com o marido. Paulo disse: a ninguém mais considereis segundo a carne, sim segundo o Espírito. Ora, se outrora eu considerava segundo a carne, não considero mais. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cada um aqui foi sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo, e é um pedaço de Cristo na terra. Jesus prometeu em João 14:20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Você hoje está dentro de Jesus. Jesus está dentro de você pelo Espírito. Nós estamos dentro do Pai, e nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Então é possível manifestar essa vida. É mais natural essa identidade, manifestar essa vida, do que manifestar uma outra vida. Que essa vida se manifeste em seu casamento.